Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre mercado de trabalho, carreira, tendências e empregabilidade. E a convidada de hoje é a Thaís Targa, diretora da empresa T-Targa Carreira e Recolocação. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui falando contigo, Christian. Nossa, o prazer é meu. Já aqui no aquecimento já aprendi muito com você. Tenho certeza que vai aprender muito mais. Muito legal, Thaís. Pessoal, a Thaís é psicóloga, mestre em educação, especialista em recolocação e carreira, é LinkedIn Top Voice, palestrante, professora de MBA, escritora e empreendedora, autora do livro Você de Emprego Novo, professora de pós-graduação da FIA Online e colunista da Startse. Ufa, Thaís, dá tempo de fazer tudo isso? Dá com uma certa folga ainda. Olha só! Tem que ser organizado, né? Eu me considero uma pessoa organizada e eu não gosto de perder muito tempo, né, executando atividades, às vezes até mais operacionais. Então, eu faço com o máximo de concentração, com foco, e a coisa acaba saindo, Christian. Que legal, Thaís, muito bom. Pessoal, eu tive a oportunidade já de participar de 2 podcasts com a Thaís. E hoje a gente inverteu os lugares. Sim, aqui. Hoje é a vez da Thaís. Eu tô adorando ser convidada. Que bom, vou só fazer perguntas agora. Sim, ótimo. Thaís, conta um pouco pra gente da tua carreira. Como é que você chegou a ser especialista, né, super especialista e renomada em recolocação e carreira? Então, eu fiz psicologia, vim do interior de São Paulo para fazer psicologia. Nessa época ainda era muito tímida. E chegou o último ano, eu tinha feito alguns estágios na área de recursos humanos. Eu era apaixonada por psicologia clínica, mas eu precisava me sustentar. Então, o mercado de trabalho ele abre muitas portas para o psicólogo na minha época, na área de recursos humanos, especialmente recrutamento e seleção. Então, eu fui trabalhar com recrutamento e seleção. Acabei gostando muito da profissão, trabalhei em várias empresas aqui em Curitiba, participei inclusive do startup da Renault, para você ver como sou velha de guerra no mercado. E eu lembro que no começo eu fazia até muitas posições operacionais. Então, eu trabalhava numa consultoria fazendo entrevista para a Renault. Eu tinha 30 minutos, Christian, para entrevistar, laudar e chamar o próximo candidato. E o laudo eu escrevia, porque não dava tempo de digitar. Daí uma pessoa digitava e levava, o motorista tinha que levar o laudo em papel ainda, que pouco se trabalhava com o e-mail. Então eu já ralei muito assim em consultorias que me deram uma boa base, acho que me deram muito ritmo de trabalho. E depois de um tempo, comecei desenvolvendo, né, até o inglês e tive a oportunidade de trabalhar na KPMG, que foi uma grande escola para mim. Foi quando eu virei headhunter. E eu lembro que eu cheguei na KPMG e me deram já uma posição. E eu falei, nossa, que legal, né? Onde que é o banco de currículo? Eu não sabia se o banco era físico ou online, que na época ainda a gente trabalhava com banco físico. E daí a minha gerente falou, não, aqui a gente faz hunting. Liga lá para o pessoal de São Paulo e pergunta onde que as consultoras descobrem os telefones das empresas para você começar a ligar e huntear, caçar os profissionais. E eu liguei. E daí, quando eu ligo, eu falo, eu queria saber como é que vocês fazem. A Thaís aqui de Curitiba, me apresentei. E daí a consultora falou, olha, é o seguinte, você entra no Google. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, mas que nome esquisito, como é que escreve essa coisa? Então, eu sou bem antiga no mercado, acompanhei toda essa transição, né, da internet. Então, passam-se alguns anos, eu saí da KPMG, fui fazer mestrado, acho que considero até um sabático que eu fiz na minha carreira. Queria seguir carreira universitária, não gostei. Daí, voltei a trabalhar com RH, trabalhei na FIEP, trabalhei na Universidade Positivo. E na Universidade Positivo,
eu acabava levando palestrantes de mercado, profissionais renomados de mercado, para ter um contato com o aluno, até para sair daquele viés somente acadêmico. Sim. E numa dessas palestras, uma pessoa foi falar sobre redes sociais. Olha só. E daí ele falou de uma rede social que chamava LinkedIn. E daí, quando eu entro em contato com o LinkedIn, eu me apaixono pela rede, porque eu, como uma profissional tímida, cheia de ideias, que gostava de escrever, que tinha passado por toda essa jornada de ter que pegar telefone, descobrir ramal e caçar profissionais, de repente eu tinha um banco de profissionais que eu podia interagir, que eu reencontrava pessoas que eu já tinha entrevistado da minha network. Então, eu entrei no LinkedIn e nunca mais, eu fiquei obcecada pelo LinkedIn. E foi aí que eu comecei, eu tinha já alguns artigos escritos e eu vim da área acadêmica, mas eu não me identificava com aquele tipo de escrita. Então, o que aconteceu? Comecei a escrever de uma maneira mais simples. E era, assim, uma linguagem de internet, de LinkedIn. E os meus textos começaram a ser lidos, as pessoas comentavam e eu achava o máximo, eu me sentia, assim, super importante, porque comentavam os meus artigos, eu interagia. E daí, nessa época, foi uma época que eu estava até mais insatisfeita no trabalho, e quando a gente está insatisfeito, a gente reclama, né? Então, eu reclamava, eu lembro que eu estava indo para a praia até com meu ex-marido, e eu reclamava, e reclamava, e reclamava. Meu chefe é a faculdade, é a carga horária. Ele falou, escuta, por que você então não sai, vai fazer alguma coisa, abre uma portinha aí, vai atender, fazer o que você já faz. E foi aí, há 13 anos, que surgiu a Tetarga Carreira e Recolocação. E junto com a Tetarga eu comecei sozinha, né, eu equipe, como mais uma profissional autônoma do que uma empreendedora, uma empresária. Aos poucos eu fui crescendo e as redes sociais me ajudaram muito, especialmente o LinkedIn. No ano de 2016 eu entrei na lista, a primeira lista dos LinkedIn Top Voice, das pessoas que eu nem sabia a importância desse título, porque não existia no Brasil ainda. Então, deu um boom, eu passei a ser mais reconhecida, ter mais visibilidade, e daí eu falei, não, vou sentar nessa cadeira, essa cadeira é minha, e vou produzir conteúdo com muito mais consistência. E nessa época, eu trabalhava muito somente com texto, eu era muito tímida ainda. Daí, um belo dia, eu tô lá no meu escritório, falei, quer saber, vou gravar um vídeo. Vou gravar aqui na minha webcam, como é que grava? Aprendi, gravei um vídeo e o tema do vídeo era a diferença entre o Job Hunter e o Head Hunter. E eu falava Job Hunter, eu fazia assim pra frente. Daí eu falava horrível, piscava pra caramba. Só que assim, o conteúdo do vídeo ficou bom. O vídeo, péssimo. E pra mim foi um momento muito libertador. Porque eu dei um passo grande que eu não sabia para onde iria me levar e eu tive a coragem de publicar aquele vídeo. E eu era uma pessoa muito preocupada com a avaliação alheia, até que Curitiba, né, que é uma cidade um pouco mais tradicional, e acho que foi um momento de rompimento, onde eu decidi falar, não, para mim o vídeo ficou bom, eu concordo com isso, o conteúdo tá bom, vou postar. Então foi um passo gigante que eu dei, parece que o universo foi colocando chão embaixo para eu continuar caminhando. E desde então, eu fui crescendo nas redes sociais, que hoje estou em todas as redes, publico com bastante consistência, a empresa foi crescendo, eu entendi que eu precisava encontrar talentos, que eu não dava conta de fazer tudo, queria crescer. E hoje a Tetarga Recolocação está aí, né? Tenho muitos clientes e realmente vivo disso com muito prazer, me apaixonei pela área de recolocação e hoje eu tenho como missão de vida realmente ajudar os profissionais a encontrar um novo trabalho, a encontrar um emprego dos seus sonhos. Faço isso tudo com muito prazer. Que legal, que show de história. Pessoal, a Thaís tem alguns vídeos aí com milhões de likes, né? Eu tava vendo o teu TikTok ontem. Pois é, né? Tem alguns Quem diria, milhões né? de likes, né? Mas, cara, imagina a penetração disso tudo, né? Sim, sensacional. Sim. E você começou, como você disse, empiricamente. Eu não sabia onde isso ia me levar, era tudo novo, né? Eu comecei, então, na internet em 2015. Então, era tudo muito novo. E, sem querer, eu virei pioneira na área. Eu comecei e daí,
depois o próximo passo foi quando eu passei a palestrar. Então, hoje eu palestro também, morria de medo do palco, porque gravar vídeo eu acho fácil, porque não tem ninguém me olhando. Se Você não pode der certo, refazer, eu né? paro e pronto, acabou. Agora, quando você tá num palco, só se você desmaiar lá em cima, né? Então, eu Pra te acabei tirarem, né? rompendo com tudo isso e hoje me divirto muito, gosto do que faço, escrevo também, mas hoje o forte realmente as pessoas se conectam através dos vídeos. Olha que maravilha. E o mercado mudou muito, né, Thaís? Mudou. Você comentou aí no teu histórico, eu me lembro, eu criei minha conta no LinkedIn, acho que em 2006 ou 2009, foi super Sim. cedo também, que eu tinha um grande amigo que morava nos Estados Unidos, trabalhava Sim. com vendas. Você já estava na frente. Olha só, e ele me falava, você conhece essa rede? Eu falei, nunca vi. Cria um perfil aí, não custa nada, né? Criei. E criei muito tempo, mas não mexi não mexia assim consistentemente. E em 2010, quando eu comecei no mercado de recrutamento, as empresas se vangloriavam do banco de dados próprio. Falava assim, não, a gente tem um banco de dados de X mil, imagine, candidatos já entrevistados, como se fosse, aquilo era um grande atributo na época. E hoje não, mas talvez de 5 anos para cá, o LinkedIn tem 1 bilhão, né? Sim. 1 bilhão de perfis. Quer dizer, o banco de dados hoje, uma consultoria, praticamente não vale nada. Você tá a um clique de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, né? Incrível isso. Pode ser presidente, pode ser prefeito, governador, CEO de qualquer empresa, o cara tá ali, né? Exatamente. Isso é muito legal. E uma coisa que me chamou a atenção, Thaís, foi as entrevistas em 30 minutos. Então você fazia 20, 30 entrevistas um dia? Nossa, eu entrevistava. Eu lembro uma vez que... E eu tinha que ver a carteira de trabalho ainda, eu tinha que checar. E daí chegou um candidato, a carteira estava na cueca. Eu peguei, só que era tanto trabalho... Pensa que eu fiquei com nojinho? Não, eu peguei a carteira morna lá, tava quentinha, vi, tchau, obrigada. Depois a gente ria, uma época, nossa, que eu me divertia muito. Então tem bastante história para contar. Uma vez eu também entrevistava e partilhava uma sala com outras psicólogas. E o banheiro era comum, era nosso e dos candidatos. E daí eu ia fazer uma entrevista por competência, que é uma entrevista que durava 1h30, 2 horas. Falei, vou no banheiro antes, né? Quando eu abro a porta, tinha um homem sentado, coitado, no banheiro. E daí eu falei, beleza, coitado, esqueceu, tá nervoso. Uhum, claro. Daí eu perguntei, quem que eu vou fazer a entrevista? Era o sujeito que eu peguei, coitado do sujeito. Mas acho que eu fiquei mais nervosa do que ele, em não constranger a pessoa. E realmente, imagina, você vai fazer entrevista, a sua recrutadora te pega de calça riada no banheiro, fazendo número 2, né? E deu certo pra ele? Eu lembro que eu aprovei para a próxima etapa, porque eu não estava muito em condição de avaliar, né? Tava na adrenalina do susto ainda. Nossa, que legal. E hoje, né, Thaís, isso é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. A gente tem muitas plataformas hoje que avaliam as pessoas, fazem testes e essas plataformas vendem esse serviço para as empresas. Como é que uma pessoa que está buscando uma recolocação, um projeto novo, faz para, vamos dizer assim, vencer esses testes que tem ali na plataforma? Porque no próprio LinkedIn a gente vê, tem muitos relatos de candidatos, executivos que reclamam muito. Sim. Né? Falam, olha, eu postei a vaga para mim mesmo, coloquei a minha vaga, né? Coloquei o meu currículo e não passei da primeira fase. É bem complexo isso. Eu tenho estudado muito o assunto, então fiz até algumas lives com várias empresas, já com 3 empresas, que são plataformas, né? Não vou citar nomes aqui. E eu faço isso para os meus clientes. Então, quando a gente está falando de recolocação, o profissional ele tem que fazer o currículo e pensar na inteligência artificial e no ser humano que vai ler aquele material. Então, hoje, até para você performar bem nas plataformas, você tem que ter um currículo com bastante texto. Os currículos infográficos não performam bem nas plataformas. Por quê? Ela não lê bolinha, ela não lê figura, ela lê texto. Então, uma dica, uma orientação muito importante é trabalhe muito as palavras-chave e os textos no seu currículo. Você necessariamente também tem que preencher todos os campos. Por exemplo, tem muita gente que não preenche pretensão salarial ou salário atual.
E o que que acontece? Se um recrutador vai fazer uma busca e coloca uma faixa de remuneração, se você não tem faixa de remuneração, talvez você não apareça nesse filtro inicial do recrutador. Então, é muito importante também você manter seu material atualizado. Eu até dou uma dica para os meus clientes que eu vou partilhar aqui. Sempre coloca um pontinho, um ponto de referência num lugar estratégico. E uma semana sim, uma semana não, entra no seu perfil, tira esse ponto, coloca esse ponto. Só para daí o seu perfil ele sobe, como às vezes nas buscas, ele começa primeiro com os currículos que foram atualizados por último. Então é importante isso, até no meu livro eu falo isso, essa dica dos pontinhos também, porque é muito importante que você mantenha seu cadastro atualizado. Claro que você tem que colocar todas as suas informações de contato, se tem espaço para foto, coloca a foto. Então, quanto melhor preenchido, mais aumenta o seu índice de encontrabilidade. Isso vale para o LinkedIn também. E com relação aos testes, você tem que estar preparado. Porque eu até estava falando com uma cliente que ela foi fazer um teste e ela achou que era simples, a recrutadora falou para ela que seria um teste de 30 minutos, 40 minutos. Ela falou, então eu faço do celular mesmo. E demorou 2 horas. E no último teste ainda, ela, não sei onde que ela clicou e que zerou o teste para ela. Ela não tinha terminado e zerou. E hoje uma discussão, até que faz parte dessas reclamações, dessas reflexões no LinkedIn por parte dos candidatos, e eu corroboro com eles, é que às vezes a empresa, antes de chamar para a entrevista, já manda 4, 5 testes. Então, antes de saber, às vezes até o quanto você vale, se você tem realmente match com a vaga, você tem que fazer 4, 5 testes. E os profissionais não participam de um único processo seletivo. Então, tem profissionais que estão tentando ali 3, 4, 5, 6. Então, que eles passam metade do dia fazendo testes. Então, tem até uma plataforma que eu gosto muito deles, que eles têm uma limitação. O recrutador só pode mandar 2 testes por vez, por processo seletivo, até para não gerar esse tipo de problema. Então, a orientação vai fazer um teste online, por mais que a recrutadora diz que é algo simples, faça num lugar onde você tenha a qualidade de internet. De preferência, use o computador, porque tem mais recursos, você consegue visualizar melhor. Avisa todo mundo que não é para ser interrompido. Tem ali, às vezes você pode até usar algum recurso como o celular para fazer uma pesquisa também enquanto você realiza o teste, mas é importante que você reserve um tempo da sua agenda e se dedique somente a preencher aquele material, porque é muito importante para a sua performance. Imagina você fazendo um teste de raciocínio lógico no meio de um monte de gente, com pessoas te interrompendo, e tem profissionais que acabam não preparando o ambiente para isso. E isso, às vezes, vai determinar se você vai ser selecionado ou não no processo seletivo. Nossa, excelentes dicas, hein, pessoal? Eu não imaginava que era tão complexo assim. Claro, Sim. A questão dos testes, você se concentrar, sim, mas essa questão de alterar editar, né, o teu perfil e teu currículo, isso também ajudaria. Ajuda, e é muito importante não usar muito recurso visual, muita bolinha, muita figura no seu currículo, porque dá uma engessada na hora da IA ler ali o seu material, atrapalha um pouco essa leitura. Então, o formato do currículo também é importante. Olha só, e acho que uns 10 anos atrás o pessoal de marketing gosta de inovar, né? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, porque eu sou muito visual, mas não funciona para IA, nem no LinkedIn. Às vezes as pessoas resumem demais. Você como headhunter, né, você quer conhecer um pouco mais do profissional, de repente olhar ali as realizações, um profissional também com mais de 10, 15 anos de experiência, currículo de uma página não dá. E eu sempre digo, desapega do número de páginas, porque tem muito site, muito guru aí na internet que diz que o currículo só pode ter uma página. Daí você imagina, você não passa nos filtros nunca. Exato. Até porque a geração lá, Baby Boomer, trabalhava em 1 e 2 empresas só. Esse pessoal aí da Z, com 25 anos, o cara já passou em 6, 7 empresas, não cabe numa folha. Muito mais às vezes, né? Não cabe numa página só, né? Que absurdo. Muito legal.
E Thaís, carta de apresentação, né? Eu, assim como recrutador, às vezes recebo o currículo e uma carta de apresentação e às vezes recebo só o currículo. Acho que 95% das vezes recebo só o currículo. E até vou contar um case rapidinho aqui. Eu recebi uma carta uma vez de um perfil, era um perfil generalista que eu buscava, era gerência geral, e o executivo ele tinha experiência muito boa numa determinada área funcional, mas não em outras. Só que ele mandou uma carta de apresentação tão boa, sabe, linkando a descrição da vaga com as habilidades e competências dele, que eu chamei para a entrevista. E aí, de novo, ele foi super bem na entrevista, apresentei para o meu cliente e o cliente contratou esse cara. Olha que legal. Então, Tudo começou na carta de apresentação. Carta de apresentação. Então, eu queria saber de você, que é especialista, o quão importante é, como fazer uma boa carta de apresentação. Olha, é muito importante, a gente até chamava de carta de apresentação, né? E daí as pessoas confundem, eles acham que é um arquivo separado que você manda junto com o currículo, e não é. Hoje vai no corpo do e-mail. E importante também preencher o assunto. Tem gente que não preenche nem o assunto do e-mail, e manda o currículo assim, tipo, às vezes a gente acha até que é vírus, né? E não clica com medo de abrir. Então, coloque o assunto, o cargo para o qual você está concorrendo e faça uma introdução, um texto no e-mail. E nesse texto, é bem indicado que você mostre os atributos que você tem relacionados àquela oportunidade, aos pré-requisitos da vaga. Então, geralmente, numa carta de apresentação, você fala prezado recrutador, olá Kim, prezado Kim, envio o meu currículo em anexo e ressalto que sou um profissional com experiência na área de recursos humanos, atuei por 20 anos nas empresas tais como XYZ, tenho formação em psicologia, mestrado em educação, inglês fluente, estou disponível para agendarmos uma entrevista atenciosamente, ou um grande abraço, seu nome, seu telefone celular e seu e-mail. Faça um resumo. E hoje dá para fazer até pelo GPT. Você joga a vaga, né? Você coloca lá a vaga que você está concorrendo e pede, ChatGPT, atue como um consultor de carreira e monte uma carta de apresentação que contemple os requisitos desta posição, e ele monta para você. Você consegue, se você quiser, até deixar a carta de apresentação divertida, até brincar com o recrutador. Então, não faz mais sentido as pessoas não enviarem uma carta, porque tem gente que fala, eu não sei, ninguém me assessorou, não tenho preparo, vai no amigo GPT ali, treina o seu robô para ele entregar uma carta que demete com a oportunidade em questão. Eu acho até deselegante você enviar um e-mail só com o arquivo do currículo. Então, até no meu canal do YouTube tem vários vídeos só falando de carta de apresentação, porque é um assunto bem recorrente, tem modelinho, tudo, é só entrar lá e já fazer a sua carta. E eu gosto sempre do primeiro parágrafo, né, a primeira linha do resumo de qualificações do currículo, você pode até transportar para sua carta de apresentação. Essa linha, essas 2, 3 linhas, elas têm que te resumir como profissional. Então, quando a gente está lá na consultoria, refazendo o currículo dos nossos profissionais, a gente não encerra enquanto ele não falar que aquela primeira linha, para quem não o conhece, o traduz como profissional. Então, isso é muito importante, que depois você usa isso para carta de apresentação, para algum resumo, até para ter mais traquejo para falar na hora da entrevista. Nossa, galera, demais, hein? Dê um pause e volte, né? Sim. Tome nota, porque Sim. Consultoria grátis hoje da Thaís, hein? Sensacional. E currículos? Você formata um currículo para uma determinada vaga ou manda todos iguais? Te perguntando, eu já imagino a resposta, mas porque a gente brincava, até eu trabalhei em consultorias grandes, a gente brincava e já conhecia as pessoas que mandavam o currículo para todas as vagas. Daí tem que tomar esse cuidado, porque tem profissional, e é engraçado que eles até salvam currículo Thaís Marketing, currículo Thaís RH, né? Então eles já denunciam assim, nossa, então quer dizer que ele tem outro currículo de outra
Exato, para outra especialidade. Para outra especialidade. Então, a gente, lá na Tetarga, a gente faz um currículo padrão. E esse currículo ele tem que servir para praticamente todas as vagas. Então, a gente capricha no texto. Só que quando realmente você está nesse momento que você tem vários focos de busca, você pode ter currículos diferenciados. E às vezes tem lá, por exemplo, a posição está pedindo que você tenha conhecimento em SAP. Você já enfatiza, você pode até mudar ali no seu currículo, colocar na carta de apresentação, colocar ali no início dos resumos de qualificações, no início da sua atividade profissional e enfatizar mais no seu material curricular. Isso também ajuda o recrutador e ajuda a inteligência artificial. Que legal. E essa questão da remuneração, você comentou que nas plataformas é interessante você colocar a faixa salarial ou pelo menos a tua remuneração atual. Como é que o executivo consegue negociar depois? Porque ele colocou lá, eu quero ganhar de 12 a 14 mil. E aí chega a oferta e aí? Se tiver espaço para você editar quando não é só número, você pode colocar entre parênteses negociável. Uhum. Tá, então é uma maneira. Você pode colocar o seu último salário entre parênteses negociável. E colocar, de repente, uma faixa com, como você falou, de 12 a 14 mil, de 8 a 10 mil, deixar a faixa mais ampla também. Mas não tem muito jeito. A gente, no currículo, você nunca menciona salário. Tem gente que coloca pretensão salarial já no currículo. Não, deixa o recrutador te perguntar e te pedir. Se ele te pedir, se ele te perguntar, aí você joga um valor. Se você tem flexibilidade, joga também que você é flexível. Porque hoje também, até no pós-pandemia, a gente vive, muitas pessoas repensaram as suas vidas, as suas carreiras, o modelo de trabalho e o impacto do salário emocional, ele está muito alto. Então, o executivo, às vezes, por poder trabalhar em home ou trabalhar híbrido, ele abre mão de uma parte substancial, assim, do salário para estar mais presente na vida dos filhos, para ter mais flexibilidade. Então, hoje está muito comum essa alta flexibilidade com relação à remuneração, porque entrou na conta com muita força o componente salário emocional. Muito legal, pessoal. Thaís, a maior parte dos RHs que eu conheço não gosta de contratar uma pessoa que já ganhou 20, 30, 40% a mais do que a vaga que eu estou oferecendo agora. Como é que uma pessoa como essa procura um desafio interessante? Porque muitas vezes ele está desempregado, 6, 8, 10 meses, precisa, né, obviamente, faturar alguma coisa. E as empresas, quando o recrutador pergunta, mas o teu último salário é X, parece que a conversa termina ali, né? Fala, então muito obrigado, um abraço, tchau, e nunca mais fala com a pessoa. Esses dias Como é que ele lida com isso? Eu estava fazendo uma entrevista simulada, que a gente simula a entrevista para dar feedback para os nossos clientes. E um cliente, um alto executivo, ele falou, meu último salário foi 40.000, eu tinha carro da empresa, eu tinha stock option, eu tinha previdência privada 1 por 1, e começou a descrever. E a gente ouviu, terminou a entrevista, daí a gente partiu para o feedback. Eu falei, meu amigo, você assusta o recrutador. Sim, assusta Porque mesmo. provavelmente a gente está numa época onde os salários foram achatados. Vai ser difícil, eu sei que você tem flexibilidade, porque a gente já se conhecia. Então, vamos ver o que você pode dizer, mas dessa forma você não pode mencionar, porque o recrutador vai falar, olha, adorei um profissional sênior, gostaria de tê-lo no time, mas eu não vou conseguir reter, ou vou ter vergonha de fazer uma proposta para ele. Exato. Deixa eu já negativar. Então, é importante também o executivo, no momento da entrevista, mostrar o quanto ele está em dia com as suas finanças, o quanto o estilo de vida dele, o custo de vida permite que ele faça um downgrade com relação a salário. Eu tive até uma cliente gerente de RH e ela foi para a entrevista e eu lembro que na época ela ganhava tipo uns 20.000 e ela aceitava 10 feliz. E daí a recrutadora começou a questionar e ela disse, não, é porque na minha casa o meu marido ele acaba arcando com várias contas, ele tem um salário assim e tal. E daí a recrutadora virou para ela, então você trabalha por hobby?
Eu até fiz um post falando dessa situação anos depois que aconteceu, porque realmente, além dela justificar, só faltou ela ter que trazer uma planilha do Excel para mostrar todo o orçamento dela. Ela teve que dormir com isso, com esse comentário desnecessário. Então, claro, existem recrutadores e recrutadores. E existem recrutadores que têm esse viés no sentido de achar que a pessoa vai se desmotivar quando tiver um salário muito inferior. Então, você tem que mostrar o que é importante para você, que você não quer só remuneração, que você quer desafio, que você quer entrega, que você quer sair de casa para trabalhar todos os dias, isso é muito importante, que você quer fazer parte de algo maior, que você acredita na empresa. Então, é importante mostrar que, digamos, a sua âncora de carreira, aquilo que te move, não é só a questão de remuneração, não é só o dinheiro, é mostrar ali o que te motiva realmente no trabalho. Legal. Acho que para isso a pandemia foi bom, né? Foi, porque a gente ficou pensando, né? Você não tinha o que fazer, você começou a refletir. Né? Você não aguentava mais ver live na pandemia, eu não aguentava mais fazer live na pandemia. Eu comecei a pensar na vida, o que eu quero? Será que precisa ter 2 carros, uma família? Será que eu preciso morar aqui? Como que eu faço? Só vou reformar a casa porque eu não preciso mais sair tanto. E eu vejo que o hábito mudou também. Antes eu saía muito mais, antes da pandemia. E depois, hoje eu sou mais reclusa. Eu penso antes de sair, será que vale a pena? Será que eu vou gostar? Tá tão gostoso aqui. Viagens também desnecessárias no mundo corporativo. Reuniões que você tinha que sair de Curitiba para fazer 1 hora de reunião em São Paulo, que né? Hoje a gente faz aí por videoconferência, então acredito que mudou muito e deu mais tempo para o profissional refletir. E fora que a gente passou, né, alguns estudiosos até dizem que a gente está num clima de pós-guerra, muitas pessoas com estresse pós-traumático, que perderam pessoas, que tiveram transtornos psíquicos na pandemia. Então, o funcionário hoje, o colaborador, o executivo, a pauta de saúde mental está muito presente. Antes a gente não pensava, né? A gente dava alma e independente se você estava bem ou se estava mal, hoje não, você fala, como é que eu tô, né? Vale a pena, não vale? Como é que tá minha família? Perdi meus pais, né? Quanto que vale eu conviver hoje mais com meu filho? Então, tudo isso tem entrado na conta. E eu tenho ouvido falar muito dos profissionais que têm desistido também dos processos seletivos, né, Christian? Que chega até o final e acabam desistindo, com medo de fazer uma movimentação. Então, o profissional também ele não está tão ávido, né? Principalmente nível executivo, por fazer tanta mudança. Principalmente o profissional que está empregado. Excelente ponto, né? Porque eu acho que ele repensa, né? Fala, poxa, mas eu conheço o caminho das pedras aqui, eu tenho um bom relacionamento com meus gestores, eu tenho uma equipe que confia em mim. Será que vale a pena mesmo eu me movimentar? Isso eu tenho vivenciado, assim. É engraçado que quando você faz vagas mais executivas ainda, né? Um C-level e tal, contra um gerente ou um coordenador, a postura desse executivo C-level é mais firme. Se ele quer realmente participar do processo seletivo, ele diz que sim e vai até o final. Agora, é muito mais indeciso esse pessoal em middle management. Sim. Né? Uma hora ele quer, depois ele não quer, ele diz que vai na entrevista e ele falta, não se prepara para a entrevista. Nossa, é terrível isso. Nossa. As pessoas estão errando no básico. Não é nada excepcional. Você só quer que a pessoa esteja lá na hora, testa a internet, testa, se for fazer pelo Zoom, testa o Zoom antes. A pessoa deixa para ver a senha no Zoom na hora que vai entrar na entrevista e não consegue entrar. Não sei se acontece isso com você. Acontece. Ou vai despreparado, vai né? Vou dar um exemplo, homem que vai de regata na entrevista, que faz a entrevista. Esses dias a gente falou com um profissional, ele estava no sofá, assim, com uma postura, TV zona ligada, só faltou a cervejinha ali do lado. Daí eu até orientei, falei, olha, desculpa, eu vou te dar um feedback, mas eu tô ouvindo o barulho da sua TV, você tá no sofá, você tá muito relaxado, então sua postura tá esquisita, você parece, né, que não tá dando atenção pro meu tempo que eu tô gastando aqui com você. E ele concordou comigo. Esses dias também a gente tem, né, já tivemos alguns clientes que faziam sessão sentado na cama.
né? Então, na entrevista jamais, né? Não dá para gente que acorda às 11 da manhã e vai fazer a entrevista com cara de quem acabou de acordar, boceja, inclusive, né? Aí a gente pensa assim, falta total de interesse. Se não está comprometido antes de entrar na empresa, que é o momento ali que você tem para impressionar, para se vender, imagina no dia a dia do trabalho, a gente julga mesmo. Claro que julga. Então, realmente, a gente não pode mais pecar no básico. Um fone de ouvido, gente, custa R$10. Um fone com microfone, não deixa aquele áudio que daí a pessoa chega, alguém em casa, liga a TV, liga o rádio, Passa aquele moto, ruído, cachorro. passa cachorro latindo. Uhum. Então vai com fone, com microfone, tem a sua aguinha ali do lado, olhe para a câmera, não fique olhando para baixo na hora da entrevista, habilite sua câmera. Tem gente que quer fazer entrevista com câmera desabilitada, né? E às vezes até um puxão de orelha para o recrutador. Já vi muito recrutador que não abre a câmera para entrevistar. Também é deselegante, a pessoa tá ali, tá sorrindo para você e você não abriu sua câmera, né? Não gerou uma conexão. Que tem, né? Você pensa assim, pode ser outra pessoa me entrevistando, pode ser qualquer coisa ali atrás. Esses tempos eu dei um curso, e era online, né? Para uma empresa muito grande, quase todos os municípios do Paraná, tinha umas 60 pessoas de RH. E aconteceu isso, umas 30 e poucas não abriram a câmera. Então, quer dizer, o cara está fazendo um curso que é in company, muitas vezes não está nem interessado, tudo bem, então não participe, né? Mas é super chato você olhar para o teu computador e só ver aqueles pretinhos com o nome das pessoas e você ali tentando produzir, animar o pessoal, passar um conteúdo interessante e você não tem a reação se o pessoal está gostando, não está gostando, está interessado, ou se até está ali mesmo, né? Porque às vezes exatamente, às vezes né? ele está, sei lá, tomando banho e deixou ligado. Deixou ligado, né? Terrível. Mas você falou um negócio muito legal, né? O pessoal tá errando no básico, né? E você me perguntou, não sei se você se incomoda. Eu me incomodo profundamente. Eu me incomodo. Porque eu sou certinha, sou toda preparadinha, assim, faço tudo com planejamento, sabe? Então, eu acho que a gente é parecido nisso. Eu preparo o currículo da pessoa, eu já li antes o perfil, eu já vi a descrição da vaga, tá tudo preparado pro cidadão pra gente fazer uma conversa interessante. Aí a pessoa atrasa 15 minutos. Uma coisa é você atrasar e mandar um WhatsApp antes, Thaís, aconteceu alguma coisa aqui, vou chegar às 2h15, ok? Tudo bem, você, né, se prepara. Outra coisa, pessoa totalmente desleixada, não entra na sala, daí quando você liga, ele fala, não, daqui 5 minutos eu entro. Como se... Tô reiniciando, todo mundo reinicia, né? Tô reiniciando que diabo de PC. máquina que é essa, né? Pô, você não tem WhatsApp, né? Não tem 5G para avisar a pessoa, quer dizer, falta educação, falta tato, né? E tem também as pessoas com dificuldade de tecnologia, que entra, não consegue liberar o som, que não consegue entrar na sala, que às vezes, né, eu até mudei, porque a gente fazia o primeiro atendimento com o cliente no Zoom, e tinha muito problema, e a gente acha o Zoom a melhor plataforma, né, tem mais recurso. Hoje eu só faço pelo Meet, realmente, para facilitar, porque pecavam muito, a gente sempre perdia 5, 10 minutos, a pessoa não liberava o áudio, não conseguia ver, a gente percebia que a pessoa não tinha familiaridade com aquela plataforma, com aquele aplicativo. Então, até se puder, testa, fala com alguém dentro da sua própria casa, pede para a pessoa testar com você, para você ver sua imagem, ver se o áudio tá bom, né, ver se tá atualizado também, né, o aplicativo. Isso é bem importante no preparo para uma entrevista. E às vezes também as pessoas fazem a entrevista e não se dão ao trabalho de pesquisar minimamente o que você faz, o que a empresa faz, ou pesquisar qual é aquela vaga em questão. Então, o candidato chega e fala, que vaga é essa mesmo? É que eu mandei tanto currículo que eu nem lembro mais. Não é? É bem isso. E eu vi um post teu esses dias e eu me identifiquei, porque é algo que me incomoda também. Chegando numa entrevista final, talvez a segunda ou a terceira já com a consultoria, e você abre aqueles 5, 10 minutos no final. Você tem alguma dúvida em relação ao processo, em relação à empresa, ao projeto? Não. Como não? Sim, né? Você está mudando sua vida, né? Exato, e você não tem nenhuma pergunta para fazer? Não. Eu acho super estranho isso.
queria que você comentasse. Você deve instruir tuas pessoas lá para fazer perguntas, se prepararem para uma situação como essa, né? Sim, tem inclusive vídeo gravado dizendo quais as perguntas que você pode fazer. Porque quando você faz pergunta, no momento certo também, não dá para começar a entrevista, tem gente que quer inverter, né? Quer no meio da entrevista já começar a questionar o recrutador. Então, primeiro você encanta. Primeiro você responde as perguntas, deixa o recrutador entender e conhecer o profissional incrível que você é. Depois, últimos momentos, você pode até perguntar uma pergunta que eu sempre indico que a pessoa faça, quais serão os próximos passos desse processo seletivo. Até para o recrutador te dar uma pista, se gostou, se não gostou, quanto tempo que ele vai marcar a segunda entrevista. Isso é ótimo, porque depois te dá paz de espírito. Mas você pode perguntar quais os desafios dessa posição, pode até perguntar se acha que seu perfil é adequado, pode perguntar algo com relação à empresa, você pode ter estudado, né, sobre a empresa, inclusive, quais são os gargalos da empresa. Vai na internet, em sites de Reclame Aqui, por que as pessoas reclamam tanto, e você pode perguntar se existe um plano de ação para isso, pode perguntar dos valores da companhia também, pode perguntar como que é a hierarquia dentro da empresa. Eu só não acho muito adequado você fazer perguntas muito específicas na primeira entrevista. Porque, de repente, chega o candidato lá para você e fala, eu queria saber se a empresa tem plano de saúde. E é reembolsável? Você sabe se quanto por cento que é o reembolso? Então, daí você nem está dentro ainda da primeira entrevista e você já está querendo saber se tem plano de saúde, o quanto que reembolsa e a porcentagem de reembolso. Então, vai com calma também, deixa isso para o final, depois que você está numa segunda, terceira entrevista. Tem que ter medida. E não chegar também... Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista simulada com uma engenheira. E ela era toda certinha, assim, toda organizada, meticulosa. Ela saca... Daí eu perguntei, você tem alguma pergunta? Ela saca o tablet dela desse tamanho e, dá-lhe pergunta. Eu falei, primeiro, não vai sacar nada, vai a pergunta na cabeça, porque vai, né, senão você está trocando de lugar com o recrutador. E vamos escolher umas 3, 4 perguntas no máximo, porque você não vai maratonar, até por consideração ao tempo daquele recrutador. Porque o recrutador faz a entrevista, às vezes várias no dia, ele não tem ali 20 minutos para responder todas as suas perguntas, né? Mas 1, 2 perguntas, eu creio que é essencial que você faça, porque isso está mostrando interesse, está mostrando que você estudou a empresa, que você está presente ali e que você também seleciona para onde você está vendendo seu corpinho somente, né? Sim. Então, é importante que você seja cauteloso também com seu futuro empregador. Bacana. E quando o recrutador falar mal dos meus colegas, é despreparado, muitas vezes ele não tem a visão completa da necessidade da vaga, nem o conhecimento sobre a empresa. Vou contar um case enquanto eu era executivo, isso faz muito tempo, faz mais de 15 anos. Participei de um processo, primeira abordagem talvez fosse uma analista, alguma coisa assim, e a segunda etapa era com a gerente de RH. E aí, eu já sabia que empresa era, acho que eu sou igual você, tá aí, super organizado e estudioso. Eu fui no site da empresa, vi os relatórios de relações com investidores, sabia qual era a estratégia da companhia, se estava dando lucro, se as ações estavam subindo, estavam descendo. Você foi nível hard, meu Deus. Nível hard extremo. E aí, quando ela falou assim, você tem alguma pergunta? Assusta o recrutador, se assustou. Tenho perguntar, mas poxa, a estratégia para a América do Sul é assim, assado... Desculpa, mas não sei responder. Isso está acontecendo cada vez mais. Eu sinto que muitas empresas estão internalizando os processos seletivos, né? Obviamente não faz sentido ter um cara muito caro ali fazendo isso. Então, geralmente é pessoal em início de carreira, júnior, que não conhece daí a estratégia. Como é que faz? Como é que se orienta? Pois é uma saia justa, porque eu não oriento ninguém a reclamar, né, de um processo seletivo, a chegar de repente, bypassar o recrutador para o gerente, e eu oriento que eles sejam didáticos na entrevista de emprego.
às vezes você tem que ensinar o recrutador, dar uma aula, perguntar se ele sabe, com educação, e você ali, às vezes, responder como se você estivesse falando para uma criança de 8 anos. Então, é do feeling, do momento. E às vezes o recrutador, a gente percebe que ele pega o job description e ele começa a olhar as palavrinhas-chave que ele nem sabe o que é e começa a perguntar. Então é nesse momento que você, percebe que o recrutador é júnior, que de repente não fez lição de casa. Você pode falar, você sabe o que é SAP? Então, é isso. Trazer exemplos, mostrar o que você fez, enfatizar essas palavras também no momento da entrevista, enfatizar os pré-requisitos. Por isso que eu sempre oriento. Se candidatou para uma oportunidade, faz um print dessa posição, porque às vezes demora tanto para chegar na entrevista que já saiu do ar a vaga e você não lembra quais são os pré-requisitos. E antes de entrar na entrevista, lê ali o que está escrito e enfatiza isso na sua experiência. Isso vale muito quando o profissional é júnior, porque ele fica ali tateando se você tem ou não tem essa experiência. A ideia é você encantar ali, ser simpático, né? Abusar, mostrar ali suas competências comportamentais, as soft skills, para passar dessa etapa e fazer uma entrevista técnica. Mas eu vejo que às vezes as empresas querem economizar na porta de entrada. Então, ou contrata alguém júnior demais, ou não contrata uma consultoria especializada. E perde-se tantos talentos, né? Porque às vezes o profissional ali se desencanta, fala, não, essa empresa não é para mim. Tô ótimo na empresa que eu tô agora, não tiveram consideração comigo, tô sendo recebido por a porta de entrada não tá legal. E ele acaba desistindo da posição. Então, é uma área estratégica, né? O Talent Acquisition tem que realmente colocar uma pessoa nível pleno, sênior, ou contratar uma consultoria especializada que vive disso, né? Você vive disso, você estuda, você entende do segmento, você vai a fundo na posição. Então, é muito importante, às vezes é uma economia que não vale a pena. Já pensou o custo de você contratar uma pessoa errada? De que você vai treinar, perdeu tempo, perdeu ali a remuneração, né? De repente, perdeu o resultado, dependendo da área. Então, não é uma área que pode ser desmerecida dentro da organização. Nossa, Thaís, perfeito esse teu ponto, né? Que as empresas, os RHs, estão investindo tanto em employer branding. Eu quero criar atratividade junto aos melhores talentos do mercado. E aí, na porta de entrada, colocam, às vezes, uma pessoa tão júnior que não consegue, né, transmitir os valores da companhia mesmo. Dado o volume de trabalho que ela tem, ela não consegue dar feedback para as pessoas que aplicaram. E aí passa uma mensagem extremamente negativa para aqueles talentos que um dia poderiam trabalhar lá. É o que você falou, eu já escutei isso muito em sala de entrevista. Puxa, não tive uma experiência boa naquela empresa. Não, cara, não é uma empresa que me chama atenção, não quero trabalhar nessa empresa. E aí você começa a ler sobre a companhia, ou posts do VP de RH daquela empresa dizendo, não, nós investimos tanto em employer branding, nós somos atrativos, cuidamos das pessoas, tem o dia social, o dia da família, quer dizer, tanto investimento de um lado para depois ser desperdiçado de outro, né? E o contrário também acontece. Tem empresa, por exemplo, às vezes empresas de cultura mais familiar, culturas mais engessadas que decidem investir em employer branding. E daí eles acabam vendendo, assim, o arroz com feijão básico como filé mignon. E daí o que acontece? Acabam atraindo melhores talentos, mas com uma promessa que eles não são capazes de entregar. E daí o turnover também aumenta nesse sentido. Então, é por isso que o recrutador tem que ter essa perspicácia de entender fit cultural mesmo. Será que está de acordo, né? Não, às vezes não faz sentido. Se a empresa não é uma empresa inovadora, se a empresa não é uma empresa que dá autonomia, liberdade, poder de criação, você vender isso para o mercado e trazer pessoas altamente criativas, inovadoras, que pensam fora da caixa, também vai dar ruim, né, Christian? Exato, daqui 3 meses a pessoa quer fala, não, quer sair. Não era isso, eu quero meu filé mignon prometido. Quando que ele vai vir, a minha né? picanha prometida. Outra coisa que o pessoal reclama comigo lá em sala de entrevista é que as abordagens iniciais feitas
tanto pelo Talent Acquisition da empresa ou da consultoria, tem ficado cada vez mais curta e breve, do tipo, oi Thaís, tudo bem? Como é que tá teu momento? Quanto você ganha? Ah, então tá, beleza, qualquer coisa eu volto a falar contigo. Às vezes conversas de 3, 4, 5 minutos. E some, né? E some, nunca daí... mais você não... Exato, e daí diz que vai o retornar, mas não retorna. consegue dormir, ele quer o retorno. Como assim? E ainda você trouxe pessoas que perguntam pretensão salarial. Tem gente que não pergunta. Então, daí faz a pessoa, às vezes, sair de casa, ir até para uma entrevista presencial e não tem match no salário, né? Então, acaba-se o recrutador perdendo o tempo dele e desperdiçando o tempo do profissional. Então, realmente, tem consultorias e consultorias, E tem acontecido? Tem, acontece. Né? E é bem isso, fala, liga, às vezes a pessoa também não está podendo falar, a pessoa está trabalhando, né? O chefe está ali do lado, não pode falar. E a pessoa diz que retorna, nunca mais retorna e não deixou número de contato também. Então imagina quantos profissionais ficam perdidos aí, quantos talentos são desperdiçados. O pessoal não percebe, mas... Quer queira, quer não, você gera uma expectativa. Nossa! Né? Nem que a pessoa pode estar super bem na empresa atual, nem está procurando absolutamente nada, mas depois de uma ligação como essa, você fica na expectativa, Você né? Então... se sente no processo, você quer ter um retorno. Exato. Então, realmente, tem até uma amiga que fala, para cada entrevista realizada, tem alguém que acendeu até uma vela ali para a pessoa, né? Tem uma avó que está ali acendendo, às vezes mexe até com a estrutura familiar. Então, o pessoal está em oração para a entrevista ali. Então, gerou uma expectativa no profissional, na família, em todo o contexto, e às vezes também a falta de retorno é o que mais se reclama também. Não tive retorno, fiz a entrevista faz 3 semanas, 1 mês e não tive retorno nem positivo nem negativo do recrutador. E hoje é tão fácil, é pelo um botãozinho, né? Você faz o retorno pronto e muitos profissionais ficam sem esse retorno. E é engraçado porque a pessoa fica sonhando com a vaga. Claro. E daí ela deixa de procurar emprego. Então eu puxo a orelha, eu falo, ó, nada de, você só vai deixar de procurar emprego quando a empresa te encaminhar para fazer exame médico admissional e marcar sua data de entrada. Fora isso, você não está recolocado, porque senão eles começam a sonhar. Eu lembro que quando eu queria mudar de emprego, eu já começava a pesquisar se tinha academia perto, onde eu ia deixar meu carro, se eu ia mudar de casa. A gente fica querendo, né? Super ansiosa, né? Mudando, assim, o imaginário, você já está se imaginando para nem receber ou não como resposta. Então, esse exercício de empatia, ele é muito importante. O recrutador precisa, antes de tudo, ser uma pessoa empática. Muito legal. Eu até dividindo o que eu faço lá na consultoria, né? Comecei na carreira em 2010, mas com a minha consultoria em 2012. E essa é a maior queixa que os executivos têm, ou pelo menos tinham, quando conversavam comigo, né? Ah, não recebi o feedback, não recebi retorno negativo nem positivo. Poxa, a gente institucionalizou um processo básico, não vou me vangloriar, porque isso todo mundo deveria fazer, que, pô, encerrou a vaga. Uma mensagem pronta, padrão. Thaís, muito obrigado por participar do processo, mas infelizmente não foi possível, ficamos em contato para as próximas oportunidades, assim, assim, assado. E às vezes as pessoas mandavam 400, 500 e-mails por causa daquela vaga, mas ninguém pode dizer que não recebeu o feedback negativo, e não custa nada, né, apertar um botão, Ctrl+C, Ctrl+V e Enter e pronto, né. E... Na minha época eu tinha que ligar para a pessoa, era triste. Muito mais difícil, né. Difícil. Hoje eu tenho até um combinado com meus executivos lá, sei lá, entrevistei 10 para uma determinada vaga. Depois de vários filtros, chegou para, né, fazer 10 entrevistas. Se eu vou apresentar 5, eu sempre digo, cara, essa semana eu vou saber se você vai estar entre os 4 ou 5 finalistas ou não. Em qualquer cenário, você vai receber um retorno meu, se você vai para a empresa ou não. Poxa, dá uma segurança para o executivo e não custa nada, né? É uma questão de empatia. Parece que as pessoas não pensam nisso. Elas... Não é de hoje que a gente fala isso, né? Eu tô mais ou menos há 20 anos falando isso e parece que não muda. Vem tecnologia, vem facilidade e não muda mesmo. Que triste, né?
É. Thaís, a gente tá quase acabando. Nossa, passou rápido. Passou rápido demais. Tô gostando de ser entrevistada hoje. Vamos marcar mais um segundo capítulo. Deixa umas considerações finais, então, para quem tá olhando o mercado, quer se recolocar, o que não pode, eles não podem deixar de fazer. Olha, primeiro você precisa trabalhar muito fortemente o seu currículo. Tem profissional que é demitido ou pede demissão, que baixa um currículo qualquer da internet. Inclusive, se quiser, eu tenho um currículo modelo, é só entrar nas minhas redes sociais, que vai ter um link em algum lugar para você baixar meu modelo. E o profissional acaba não dando o devido valor ali no currículo. Então, não faça currículo às pressas. Tenha um currículo, não modelo infográfico, um currículo com bastante texto, bastante palavra-chave, tem o objetivo profissional claro, as vagas que você está procurando, o seu título profissional no currículo, e trabalhe também muito fortemente o seu perfil no LinkedIn. Não tenha preguiça. Então, transporta as informações do seu currículo. Veja no LinkedIn de muitos profissionais que só tem o cargo e não tem o descritivo abaixo de cada cargo. Então, o mantra do LinkedIn também, palavra-chave. E se prepare para fazer uma entrevista. Conteúdo a gente tem de monte. Então, é só maratonar aí alguns vídeos que você vai estar preparado, bem preparado para fazer a entrevista. Dê o seu melhor também e lembre de cuidar da sua saúde mental. Então, lembre de respirar, fazer um exercício. Também avise em casa que procurar emprego dá muito trabalho, que você não está disponível, senão já começa aqueles convites, vem me ajudar a fazer minha mudança, vem pintar minha casa, e você desfoca do seu processo de recolocação. Então, cuida da sua saúde, reúne a família. E hoje, em épocas, em 2023, preparo, estratégia e foco são essenciais para quem está buscando um novo trabalho. Então, e esse universo pode ser desafiante para você. Você pode virar um profissional daqui a pouco especialista em recolocação, um gerador de conteúdo. Abuse também de outras redes sociais. Você pode deixar no seu Instagram, na sua bio, quem você é como profissional. Às vezes aquele amigo lá do futebol pode entender que você está em recolocação, que você está buscando aí um novo trabalho e te chamar para a empresa do pai dele. E eu não gosto que as pessoas usem o termo desempregado. Por quê? Antes de você estar em recolocação, porque você está falando que você está em recolocação, você está dizendo para você mesmo que tem uma outra vaga para você. Você tem uma identidade profissional. Então, lembre-se, se você é um engenheiro, você é um engenheiro. Se você é um analista de marketing, você é um analista de marketing. Não deixe ninguém te desmerecer nesse sentido. E os melhores executivos, os profissionais de sucesso, a maioria já passou por um período aí, between jobs, um período onde estavam em recolocação. Então, isso não te define como profissional. É muito importante que você trabalhe isso, e essa caminhada, essa jornada pode ser muito interessante, pode te transformar, aumentar seu nível de autoconhecimento para você fazer melhores escolhas no futuro. Muito legal, Thaís. Que pena que acabou, tinha um monte de perguntas e curiosidades ainda para fazer. Como ex-tímida, eu tô bem falante, né? Super falante, mas foi muito legal. Conteúdo super robusto. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram. Sigam a Thaís, ela está em todas as plataformas e redes sociais. Procurem lá Thaís Targa, vocês vão encontrar. E assim a gente vai chegando ao final desse NABTalks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Um abraço e até a próxima.